Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de 10 de 2023. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Temos muitos jogos hoje e como a gente ainda tá no começo da temporada, onde as equipes ainda estão formando seus padrões ofensivos, defensivos e muitos dos jogos que eles tiveram até aqui podem dar falsas impressões, porque ou enfrentaram um adversário muito fraco, ou ruim ofensivamente, ou ruim defensivamente, a gente acaba tendo algumas distorções da realidade, das características de determinadas franquias. A gente gosta de explorar seus pontos fortes e fracos, fazer uns encaixes e ser lucrativo. Então hoje nós vamos fazer aqui um filtro com as melhores opções, tentar pular aqui alguns jogos em que a gente tem informações meio difíceis de se interpretar, mas sempre em busca dos melhores lucros, beleza? Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha se você está acompanhando esse vídeo, que a gente vai tentar trazer para vocês hoje, assim que bater essa meta, um vídeo com palpite de jogador, como a gente vem fazendo constantemente. O nosso radar, vídeo especial que lançamos ontem à noite, está no card aqui em cima, com os melhores jogos over da semana para vocês ficarem de olho, confiram, e para você ter acesso a todos os nossos radares e vídeos exclusivos, seja membro do canal clicando aqui embaixo, ou então membro do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Beleza? Mas chega de enrolação, bora aqui para os nossos palpites do dia. Bom, pessoal, vamos começar aqui com Indiana Pacers e Chicago Bulls. Nessa partida a gente vai trabalhar com a linha de pontos do Chicago Bulls. Sim, por conta dos jogos mal pontuados por parte deles mais recentemente, a gente tem uma boa oportunidade de mercado aqui. Só que eles enfrentaram o Oklahoma City Thunder, que se defendeu muito bem até aqui na competição, até ontem, para falar a verdade. O Toronto Raptors, que também tem boa defesa. E o Detroit Pistons, que também individualmente tem peças interessantes. Hoje eles encaram uma defesa terrível e dá pra gente acreditar que eles possam pontuar bem, desde que, é claro, seus principais jogadores estejam em quadra, Vucevic, DeMar DeRozan e também o Zach LaVine, que é dúvida, para hoje fez uma noite de 49, desculpa, na sua última exibição. Contando aqui com a defesa horrorosa que o Indiana Pacers tem e o estilo de jogo que eles se propõem a fazer, que é um jogo veloz, com muitas posses, jogos abertos, a gente vai trabalhar aqui com a pontuação do Chicago Bulls. A gente vai indicar para vocês aqui acima de 110.5 pontos, com base na seguinte argumentação: nos últimos 10 encontros entre essas franquias, 112.2 pontos de média para o Chicago Bulls, que bateu essa linha em 80% dos últimos 5 jogos contra esse adversário, marcando 122, 124, 113, 122, ficando abaixo somente aqui nessa partida onde eles marcaram 110. Nos últimos 10 jogos aqui jogando como mandante, o Indiana Pacers sofreram simplesmente 132.8 pontos de média, o que é uma média absurdamente alta. Nos últimos 3 jogos, 138, 122 e 120 na única exibição que eles tiveram nessa temporada contra o Washington Wizards, mesmo em uma vitória em que eles marcaram 143 pontos. Olho nos Pacers, porque os jogos deles serão bem pontuados. E também eles sofreram 113 pontos, ou seja, mais do que esses 110, contra o Cleveland Cavaliers, que ok, tem uma eficiência ofensiva alta, mas a gente ainda tá falando de um Cavs que veio para jogo sem o Donovan Mitchell, sem o Darius Garland, sem o Jarrett Allen, seus 2 melhores jogadores ofensivos e 3 titulares. Então eu acredito que o Chicago Bulls saudável possa pontuar bem contra eles também. Beleza? Próximo jogo aqui, Washington Wizards e Boston Celtics. Boston jogando fora de casa. Nesse jogo aqui a gente vai fazer uma dupla, relacionando a vitória do Celtics com seu over em pontos. Uma coisa está relacionada à outra. Ou as duas não batem, ou as duas batem. Dificilmente eles vão vencer pontuando pouco. Então a nossa dupla é baseada nas seguintes informações. Nos últimos 5 jogos do Boston contra os Wizards, a gente tem 4 vitórias e uma derrota a favor do Boston. Só que a gente tem que considerar que esse Washington Wizards do passado era muito melhor do que esse atual. O Boston Celtics fez 122.6 pontos de média nesse recorte, só que o Washington Wizards desses últimos anos tinha Porzingis, tinha Bradley Beal para poder controlar melhor o jogo. Porzingis, que é um ótimo defensor de área, hoje está do outro lado. Hoje, o Washington Wizards não tem muito o que oferecer defensivamente. Eles precisam acreditar em uma noite especial de seus jogadores ali que esquentam. Por exemplo, o Jordan Poole. Se ele não esquentar na partida, dificilmente o Boston vai perder. Então, assim, dá pra gente acreditar na vitória deles, pontuando bem contra esse Washington Wizards, que tende a ser uma das piores defesas da NBA, enquanto que o Boston, na última temporada, foi um dos melhores ataques, inclusive nessa temporada também. Até aqui, é um ataque de top 10, marcando 115.8 pontos por 100 posses de bola, e posse de bola eles vão ter demais hoje, porque o Washington Wizards é o time mais rápido da NBA até aqui, ou seja, eles resolvem muito rápido seus arremessos, gastam pouco relógio. Com isso, muitas posses, tanto para eles quanto para os adversários que eles vão enfrentar. Jogando em casa, eles devem ditar o ritmo do jogo, então, consequentemente, teremos um jogo um pouco mais de trocação, mais veloz e, repito, com muitas posses, para um dos melhores ataques da liga converter os seus pontos e vencer o seu rival. Agora vamos falar aqui de Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves. Eu acredito na boa pontuação do Timberwolves. O Atlanta Hawks vem de viagem ali, em um jogo em que eles se mobilizaram bastante para poder vencer a sua primeira partida na competição. Venceram e muito bem o Milwaukee Bucks, e ainda assim eles sofreram uma linha de pontos razoavelmente alta, considerando que o segundo principal cestinha do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, fez uma partida de apenas 6 pontos, e mais do que isso, a equipe dos Bucks vinha sem Chris Middleton e também
com muita minutagem de jogadores reservas, já que o Hawks resolveu o jogo cedo. Hoje o Minnesota Timberwolves, com alguns armadores ali mais experientes e físicos, podem explorar a estatura do Trae Young, que é baixa, ele não é um grande defensor e mais do que isso vem cansado, né? Então dá pro Timberwolves pontuar bem porque o Atlanta Hawks vai estar cansado, então acho que o Minnesota vai fazer questão de acelerar esse jogo e tirar proveito dos seus rivais. O Minnesota Timberwolves foi o 7º time com maior pace da NBA no ano anterior, então consequentemente eles podem ter muitas posses de bola hoje contra o Hawks, que também costuma jogar em um ritmo alto, é o 4º time mais rápido da NBA até aqui, mas também uma das piores defesas. Se a gente for olhar, o Atlanta é quase uma defesa ali de top 10 entre as piores, mas repito, às vezes esse recorte da temporada atual não é muito justo, é pequeno, a gente precisa olhar um recorte mais amplo. Na temporada anterior também foram top 10 em ritmo e foram um time ali com a defesa horrível, top 10 das piores. Se a gente for olhar aqui o histórico entre essas equipes, mais especificamente o do Atlanta Hawks, nos últimos 10 jogos, né, de temporada regular, eles sofreram 120,1 pontos de média para os seus adversários. Até por isso, a gente vai aqui nesse palpite de pontuação do Minnesota Timberwolves, porque, repito, enfrenta um adversário que já é ruim defensivamente e o Minnesota Timberwolves tem tudo para pontuar bem, porque eles estão cansados. Beleza, então nosso palpite vai ser acima de 111,5 pontos do Timberwolves, tentar pegar essa linha ali no ao vivo pagando um pouquinho melhor, acho que é uma boa pedida. E agora vamos trabalhar aqui com o under, Raptors e Blazers, vamos trabalhar no under do Portland Trail Blazers, abaixo de 107,5 pontos do Portland Trail Blazers, com base na seguinte argumentação, e ó, tem coisa pra gente falar, porque esse Portland Trail Blazers preocupa bastante, tá? Eles vêm jogando realmente muito mal e suas principais estrelas não vem funcionando. Vamos aqui de abaixo de 107,5 pontos do Portland Trail Blazers. Com base na seguinte argumentação, o Toronto Raptors nos últimos 7 jogos dentro de casa sofreram uma média de 102,1 pontos por partida. Outro número interessante para esse Toronto Raptors é que nos últimos 2 confrontos contra os Blazers sofreram uma média de 105 pontos também. A gente também está falando aqui de um Portland Trail Blazers que seus principais jogadores, considerando a ausência do Anthony Simons, que não joga hoje de novo, tem em DeAndre Ayton 8,3 pontos de média até aqui somente. Scoot Henderson, que é um rookie, é um jovem, vai oscilar 7,3 pontos de média. Se suas duas principais estrelas somadas dão simplesmente menos de 16 pontos para você, aí temos um problema. Mas vamos aqui para os números reais, digamos assim, do Trail Blazers. O Portland Trail Blazers foi um dos piores ataques da NBA até aqui, top 10 de piores ataques da NBA. Se a gente for olhar a eficiência deles também em bola de 3, que é algo importante para você potencializar a linha de ponto de uma equipe, e a gente precisa destacar que o Toronto tem ótimos defensores de perímetro, o Portland Trail Blazers foi a pior eficiência nas bolas triplas da liga até aqui, e consequentemente também o time com menos bolas de 3 por jogo. Em relação a rebotes ofensivos, o Portland Trail Blazers foi bem, foi o 4º time com mais rebotes ofensivos na NBA e mesmo assim eles não conseguiram pontuar bem, mesmo tendo segundas chances para corrigir os seus erros. Quando a gente fala de rebotes defensivos, o Toronto Raptors vem sendo excelente, então eles não só podem defender bem o Blazers, como limitar esses rebotes ofensivos deles, dar menos chances deles converterem seus arremessos e consequentemente esse under pode acontecer. A gente já trouxe alguns números aqui para vocês, mas vamos finalizar com a questão defensiva do Toronto Raptors, que é o 5ª melhor defesa da NBA até aqui, e eles sabem que ofensivamente eles também estão devendo. O Toronto é um dos piores ataques da NBA até aqui, o 6º pior ataque. Então é o seguinte, eles sabem, a gente precisa primeiramente se defender bem, porque se a gente depender do nosso lado ofensivo e deixar o rival esquentar, a gente vai perder. Então abaixo de 107,5 pontos dos Blazers é o meu palpite para esse Portland, que até aqui na competição não engatou ofensivamente, marcou 98 contra o 76ers, 97 contra o Magic e 110 contra os Clippers, mas eles dependeram de um quarto ali de quase 40 pontos, algo que dificilmente vai se repetir. Bora aqui falar agora de Bucks e Heat, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E se você quer ter acesso aos nossos e-books, guias e também palpites exclusivos, além, é claro, dos nossos radares com as melhores oportunidades da semana para você trabalhar, confere o nosso grupo VIP aqui embaixo e também o nosso clube de membros. É um valor simbólico para a gente continuar produzindo vídeos aqui para vocês. Quero agradecer todos os membros que vêm ajudando a gente a produzir vídeos gratuitos para vocês. Nessa temporada a gente promete trazer muitos vídeos diferenciados, não só os nossos palpites diários, mas também jogador, dicas exclusivas, e a gente precisa que os nossos membros apoiem o nosso projeto para que ele faça sentido. Vamos aqui de Bucks e Miami Heat, e o Milwaukee Bucks, que vem de uma derrota ali acachapante para o Atlanta Hawks, tende a se recuperar nessa segunda noite seguida dentro de casa. Porém, a péssima notícia para eles é que eles enfrentam uma pedra no sapato chamada Miami Heat. Claro, o Heat não se sabe se o Caleb Martin, Jimmy Butler, Josh Richardson e o Kevin Love estarão à disposição. Jimmy Butler e Kevin Love são titulares dessa franquia e o Caleb Martin, um dos principais sexto homens, além do Richardson, que
pode roubar uma posição titular aí, quem sabe também. Então são dúvidas relevantes. E, apesar da gente pensar, cara, o Milwaukee Bucks não vai perder 2 consecutivas em casa. Você vai pagar pra ver? A gente tá falando de um Milwaukee Bucks que sofre na mão desse Miami Heat. Nos últimos 10 confrontos, o Miami Heat venceu grande maioria deles. Deu um 6-4, é verdade, mas se a gente reduzir o recorte pros últimos 5 encontros, foi 4-1. O Miami Heat não tá pra brincadeira. Inclusive, na derrota que eles tiveram, sim, eles sofreram muitos pontos do Milwaukee Bucks, assim como nos outros jogos, mesmo também nas vitórias, eles também sofreram. Então, nosso palpite para essa partida vai ser um over em pontos, o que pode surpreender muitas das pessoas, e sim, talvez valha a pena ali trabalhar no handicap positivo do Miami Heat. Claro, eles têm chances, é o atual vice-campeão da NBA contra um Blazers que tomou uma pancada ontem, mas a gente tem alguns números para trazer aqui para vocês que mostram que o over é a melhor opção, mas já vou deixar um alerta ligado para vocês. O Damian Lillard tem um histórico não tão interessante contra o Miami Heat, o que significa que o Milwaukee Bucks pode não vencer esse jogo. Eles dependem dos seus jogadores de perímetro bem para poder vencerem o Miami Heat, que defende muito melhor o garrafão do que o perímetro, tá? Então vamos ficar de olho também na questão Chris Middleton, etc. Mas vamos aqui na pontuação total para essa partida. Beleza? A gente vai pegar aqui o não favorito Miami Heat, que encara o Milwaukee Bucks com problemas defensivos, cansados, e vamos aqui de acima de 106,5 pontos do Miami Heat, ou se você quiser trabalhar no over acima de 217,5 pontos totais, também faz sentido. Por que eu acredito nisso? Vamos aqui para os números do Miami Heat, né, jogando contra o Milwaukee Bucks. Eles marcaram 117,2 pontos por jogo nesse recorte dos últimos 10 jogos. Só que se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 5, o Miami Heat, que inclusive perdeu bons defensores e hoje depende um pouco mais do seu ataque, marcou 124 nos últimos 5 encontros. Isso que na época o Bucks tinha o Jrue Holiday. Hoje, com o Damian Lillard, eles vão sofrer mais defensivamente, isso daí é um fato. Beleza, mas por que isso aconteceu? Porque o Miami Heat nos playoffs acelerou muito as jogadas. Eles tentaram jogar em transição antes que o Brook Lopes e antes que o Giannis Antetokounmpo se posicionassem no garrafão para poder proteger o aro. Eles simplesmente roubavam a bola ou então cobravam laterais em velocidade. Geralmente era o Jimmy Butler que acelerava lá para frente, recebia a bola e consequentemente fazia pontos fáceis. Acelerando dessa forma com pace mais alto, eles tiveram mais chances de pegar a defesa do Bucks não postada e consequentemente fazer jogos mais bem pontuados contra um time que defende muito bem o aro. Então, considerando ontem a derrota do Milwaukee Bucks pro Atlanta Hawks, e hoje, que eles são, né, a 4ª pior defesa da NBA, eu acho que o Miami Heat pode pontuar bem contra eles. Beleza? Então, o nosso palpite é acima de 106,5 pontos do Miami Heat. Claro, seus principais jogadores têm que estar em quadra, Jimmy Butler principalmente. Beleza? Bora partir aqui para os nossos últimos jogos, pessoal. Análise de Grizzlies e Mavs, Pelicans e Warriors vão ficar exclusivos lá no nosso grupo VIP. Vamos de Thunder e Pistons. Eu acho que o Oklahoma City Thunder vence esse jogo, mas essa odd está muito baixa para um confronto que foi parelho nos últimos anos. E para esse Thunder, que tem menos descanso, jogou ontem e teve uma derrota também ali acachapante para o atual campeão, Denver Nuggets. O Oklahoma City Thunder ainda não venceu jogando dentro de casa nessa campanha. Até porque ontem foi o único jogo deles, então eles devem fazer bonito para a torcida contra um adversário de nível bem baixo, que vem jogando bem, venceu seus 2 últimos jogos, uma delas uma vitória convincente contra os Bulls, mas ainda assim eles enfrentaram adversários ali de um nível não interessante, que é o próprio Chicago e o Charlotte Hornets. Hoje contra o OKC, que é um time um pouquinho melhor ali da Conferência Oeste, eu acho que eles podem sofrer contra esse Thunder que tem ótimos jogadores. Ontem teve o Shai Gilgeous-Alexander jogando mal, um péssimo aproveitamento contra o Denver, mas craque não joga mal 2 vezes, ele deve ajudar o Thunder a conquistar essa vitória hoje, e eu acredito sim na vitória do OKC. Vamos de vitória do Oklahoma City Thunder para essa partida, sem esticar muito o handicap, tá? Eu acho que o OKC tem mais bola de 3, tem, sei lá, 3 dos 4 melhores jogadores em quadra, ou melhor indiscutivelmente, que é o Shai Gilgeous-Alexander. E, mais uma vez, eles jogam em casa, eles precisam dessa vitória diante da sua torcida que está empolgada para essa campanha, e depois da derrota de ontem, eles deixaram a desejar e vão entrar motivados. Vamos falar aqui de Denver e Utah, mais uma vitória aqui, vamos de vitória do Denver Nuggets, um dos melhores times da NBA, facilmente, talvez o melhor, o atual campeão da liga, e que se a gente for olhar contra adversários jogando em casa nos últimos 17 jogos, eles venceram 15. Perderam um jogo de playoff contra o Miami Heat. Por falar em playoff, grande maioria desses 17 jogos, ou então pelo menos uma parcela grande, foi em disputa de playoff, contra os melhores times possíveis, contra o Minnesota, o Phoenix Suns, o LA Lakers e o Miami. Claro, hoje, alguns desses times não são tão bons quanto eram, mas ainda assim, era os melhores daquela época, né? Quando a gente fala de Conferência Oeste, só enfrentaram a elite, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Philadelphia e Milwaukee, que eram a elite do leste, e mesmo assim, foram 15 vitórias em casa e 2 derrotas. Beleza?
O Denver Nuggets é um time muito superior ao Utah Jazz, que é um dos piores visitantes da NBA, que nos últimos 13 jogos perderam 10 e ganharam 3. Só que essas vitórias, considerando a época, né, eles só enfrentaram perebas. San Antonio Spurs, que era o pior time do Oeste, Charlotte Hornets, que era um dos 2 ou 3 piores times do Leste, e Orlando Magic, que também foi um time que nem pro play-in foi. Então, dá pra gente dizer que essas vitórias não são tão relevantes. O Utah Jazz sofre fora de casa, sofrendo uma média de 121,2 pontos por jogo nesse recorte e fazendo 115,4, uma diferença razoavelmente grande para um time que se propõe a ser competitivo contra o melhor time da NBA atual. Beleza? Então, se o Denver vier saudável ali com Jamal Murray, quem teve os Caldwell Pope, Aaron Gordon e também Nikola Jokic, além, claro, do Porter Jr., eu acho que o Denver Nuggets deve vencer essa partida. Se você quiser trabalhar com a linha de pontos deles, também faz sentido, até por essa média ali de pontos altos que o Utah Jazz sofre fora de casa, eles que são uma das piores defesas da NBA, o Denver que ontem jogou muita bola contra o OKC, que vinha se defendendo bem, então eles estão quentes, dá até pra fazer uma duplinha ali da vitória deles com over em pontos, mas apesar dessa odd esmagada de 1,20 e pouco, eu gosto dessa vitória do Denver Nuggets porque eu acho que temos muitas evidências para isso. Denver é o segundo melhor ataque da competição até aqui, e o Utah Jazz a pior defesa, até por isso essa duplinha de vitória com over em pontos do Denver faz sentido. Finalizando o nosso vídeo com Lakers e Magic, aqui a gente vai trabalhar no under. Os Lakers jogaram ontem, eles têm muitos jogadores veteranos como peças centrais do seu projeto, Anthony Davis e LeBron James. AD não é tão veterano assim, mas é um jogador que tem problemas de lesão, não é um jogador tão dinâmico assim, tão veloz para a posição, ele até pode ser considerado, mas no geral não tem como os Lakers ficar correndo nessa partida não. Seus principais defensores também atuam principalmente no garrafão, o próprio LeBron e o próprio AD. Isso é ótimo, porque o Magic tem muitas dificuldades de pontuar no perímetro, mas vamos aos números. Dos últimos 9 confrontos diretos entre essas equipes, apenas 2 vezes eles ficaram em over, pelo menos considerando essas linhas, e nos últimos 9 jogos, né, em 7 ficaram em under. A média de pontos produzidos entre essas equipes nos confrontos diretos desses últimos 9 jogos foi de 112,7 pontos, bem abaixo da linha que a gente estabeleceu e espera que eles não ultrapassem hoje. Se a gente for aqui olhar a questão ofensiva dessas equipes, defensiva primeiro, desculpa, a gente tem o Orlando Magic como a terceira melhor defesa da liga. E os Lakers é uma defesa de meio de tabela, ok, mas os Lakers só encararam pedrada até aqui. O Phoenix Suns, de Kevin Durant, o Denver Nuggets, do melhor jogador do mundo, Nikola Jokic, enfrentaram ontem o Sacramento Kings, que foi o melhor ataque da NBA passada, disparado, a melhor eficiência por 100 posses de bola, uma das melhores da história da NBA. Agora, finalmente, eles vão ter um respiro e enfrentar um ataque que deixa um pouco a desejar. O Orlando Magic, até aqui, foi um ataque eficiente, tá? Eles são aqui um ataque de top 10 em relação à eficiência, mas eles não são um ataque de muito volume. O Orlando Magic jogou num pace ali bem lento, é o time mais lento da NBA até aqui, e o Los Angeles Lakers não vai fazer questão de acelerar o jogo, porque, repito, seus jogadores veteranos jogaram ontem, teve overtime e precisam dar uma respirada. Beleza, outro número interessante pra gente olhar aqui é na questão de bolas de 3. Esses dois times são horrorosos, pelo menos eles foram até aqui nessa questão. E individualmente falando, o Orlando não tem nenhum grande arremessador não, eles vão ter que apelar para média e curta distância, onde o Anthony Davis pode dominar defensivamente. O Magic foi a 4ª pior eficiência nas bolas de 3 até aqui, os Lakers a 5ª pior. Em relação a bolas de 3 convertidas, o Orlando Magic foi o 3º pior e os Lakers foi o 5º. Em relação a bolas de 3 tentadas, o Orlando Magic também foi um dos times que menos tentou. Repito, não faz parte da característica dos jogadores deles, o 4º time com menos tentativas de bolas triplas até aqui na competição. Então, o nosso palpite é abaixo de 224,5 pontos totais no confronto entre Lakers e Magic. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boa sorte a todos. Se vocês concordam da gente, se vocês acham que a gente tá errado, se a gente tá equivocado nas nossas opções, comenta aqui embaixo, digam por quê, porque vai ajudar muita galera, vai ajudar a gente e todo o nosso projeto a se construir com base em muito conhecimento e informação. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!